Olá, meu nome é Thiago Lima, sócio-gestor da RB Capital, e eu vou conversar aqui com vocês hoje sobre o mercado de infraestrutura e nossa visão sobre o futuro desse mercado, em função da gente ter alguns produtos em nossa prateleira, basicamente fundos que investem em debêntures de infraestrutura, que são fundos que entregam aí para o investidor uma rentabilidade isenta de imposto de renda. É um produto bastante interessante, vem crescendo bastante o interesse dos investidores nesse tipo de produto, e a ideia é passar um pouco da nossa visão em relação a esse mercado de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura relacionada a essas debêntures, basicamente a gente está falando de emissões onde você tem, via de regra, um projeto por trás, com receitas bastante previsíveis e uma estrutura que suporta a dívida em cima dessas receitas. Então a gente tem uma tranquilidade muito grande em boa parte desses projetos em levar para a carteira do fundo. É um mercado que foi criado com a Lei 12.431 em 2011, cresceu bastante essas emissões, então historicamente você tinha um volume ali de 5 bilhões de reais por ano, sendo que em 2017 esse número dobrou para 9, em 2018 foram mais de 20 bilhões de reais, então é um mercado que hoje tem um volume de emissão da ordem de mais de 50 bilhões de reais. Então isso mostra um crescimento consistente em função de algumas coisas. A primeira delas é a desaceleração do BNDES, ou seja, no financiamento subsidiado de projetos de infraestrutura. Então um incentivo cada vez maior, inclusive do próprio BNDES, em trazer a iniciativa privada e o mercado de capitais para financiar esse tipo de estrutura. Então isso fez com que esses papéis ganhassem uma relevância muito importante no contexto da infraestrutura, somada, obviamente, à questão da urgência em se investir em infraestrutura. Então, nos últimos anos e nos últimos governos, deu-se prioridade a esses investimentos, né? Foram criados alguns veículos dentro do governo, tal como o PPI, ou seja, para incentivar esse tipo de investimento, de estrutura no país. O país tem um gap muito grande de investimento em infraestrutura, a gente investe menos de 2% do nosso PIB em infraestrutura, um número que deveria ser mais que o dobro disso para simplesmente cobrir aí o estoque de déficit de infraestrutura que a gente tem, e a gente acredita ser esse hoje talvez o único caminho, alternativa para se seguir, dado que pensando em retomada de crescimento, olhando sob a ótica do PIB, ou seja, a gente teria como um caminho o incentivo ao consumo, que a gente, num cenário de crise que a gente tem hoje, ou seja, com a indústria ociosa como está, com o desemprego nos níveis que está, é difícil pensar nesse caminho. A gente teria aí, eventualmente, uma balança comercial que nos últimos tempos foi favorável, mas muito em função dessa crise, onde você importou menos e acabou tendo uma oportunidade, inclusive por conta do câmbio de exportar, mas que, ou seja, dado o cenário internacional, a gente não acha que eventualmente seria um caminho viável. Você teria aí o investimento público direto que, ou seja, também por essas questões fiscais a gente imagina que não é um caminho crível aí de ser trilhado. E aí o que sobra são investimentos da iniciativa privada, ou seja, trazer capital para esse jogo, principalmente de infraestrutura, ou seja, fomentar a formação bruta de capital fixo, que é onde a gente vai conseguir aí retomar a economia, gerar emprego, ou seja, trazer crescimento para o país, gerando externalidades para outros setores e aí retomar a indústria como um todo. Dado isso, a gente, portanto, acredita bastante e vê aí uma movimentação dos governos, ou seja, incentivando o investimento em infraestrutura, e hoje, o instrumento natural para financiar esses investimentos via iniciativa privada são as debêntures de infraestrutura. Então a gente acha que está bem posicionado aí com esses fundos para poder fazer boas alocações e, obviamente, isso gerar algum retorno para o investidor. Então a gente tem sim boas perspectivas para esse setor de infraestrutura e acha que é o vetor de crescimento aí dos próximos anos. Estamos com essa aposta aí. Se quiserem conhecer um pouco mais desses fundos, fiquem à vontade de acessar o site da RB Capital. Estamos
também à disposição aí para tirar qualquer dúvida e bater um papo aí quando desejarem. Forte abraço.